Na sequência do vídeo anterior, vamos então ver neste vídeo como é que nós fazemos a implementação de validações. Vamos começar por um exemplo muito simples e depois vamos explorar um bocadinho mais, de forma aprofundada, as validações dentro do Laravel. Então o que é que acontece aqui? Nós temos um formulário, seria um formulário de login. Nós vamos poder aqui colocar qualquer coisa como, por exemplo, ter aqui um usuário. Vamos colocar aqui um BR, vamos simplificar aqui as coisas, não vamos estar a perder muito tempo com isto. Vamos colocar aqui uma password ou a senha. Ok? Então nós vamos ter aqui o usuário e a senha e temos aqui o entrar. Bom, o que acontece aqui neste momento é que, como eu tenho a validação por HTML5, ele obriga-me, entre aspas, a preencher estes campos. Mas eu vou deliberadamente dizer, não é necessário. Eu não vou fazer a validação por aqui, embora eu possa tê-la. Eu posso ter esta validação, posso ter inclusive uma outra validação feita por JavaScript, mas tudo isso acontece do lado do cliente. A validação que nós vamos fazer no Laravel acontece do lado do servidor. E essa é a mais importante, ok? Nunca se esqueçam de fazer essa. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Neste momento, se eu refrescar aqui o meu formulário, eu consigo entrar aqui, fazer a submissão e ir para o Form Submit. Já agora, vamos colocar aqui um eco fim. Ou aqui um OK. Simplesmente para nós termos a certeza absoluta de que estamos ali a chegar, então, à submissão do nosso formulário. Ora, o que acontece agora é o seguinte. Nós temos aqui, então, a submissão. Vamos criar aqui os famosos separadores só para vocês terem uma facilidade maior na leitura do código. O que nos vai interessar agora é o que acontece aqui dentro deste espaço. Então, vamos aqui arranjar um espaço maior e vamos concentrar a nossa atenção aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, assim que o nosso request chega através da submissão de um formulário, nós temos acesso, como eu já tive a ocasião de referir anteriormente, a um conjunto imenso de funcionalidades. Um deles, não só aqui os inputs, é o sistema de validação. Ele pode ser feito através, diretamente aqui do nosso controller, ou pode ser feito através de um mecanismo um bocadinho mais avançado, que eu depois irei mostrar-vos como é que se faz, que é nós podermos criar o nosso próprio tipo de request. Ora, o request aqui vai necessitar essencialmente de duas coisas, ou para a validação nós necessitamos de duas coisas. Em primeiro lugar, fundamental, quais são as regras de validação. E depois, em segundo lugar, isto é, em primeiro lugar, as regras de validação. Em segundo lugar, isto obviamente é facultativo, eventualmente as mensagens de erro associadas a cada validação. E o sistema permite-nos criar essas mensagens. Caso contrário, ele vai utilizar mensagens de erro que já vêm contidas dentro da própria framework. Vamos aqui fazer um exemplo. Então, para eu poder fazer validação aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui validação, vai ser igual a, e reparem, request validate. Agora, muita atenção à estrutura que eu vou utilizar aqui. É um método, mas este método, dentro de si próprio, vai levar um array. Ou pelo menos um array. Este primeiro array que eu vou definir é o array das regras, que nós vamos chamar aqui de rules. Okay? Então, o que é que são as regras? Nós definimos aqui o array, ele não tem qualquer nome, e dentro deste array, nós vamos dizer que, por exemplo, para o text usuário, que é o nome do nosso campo aqui, okay? Do nosso field ali, depois temos também o text senha. Portanto, para o texto usuário, nós vamos dizer que ele vai ter que ser required. Tem que ser de preenchimento obrigatório. Se eu quiser fazer a mesma coisa para a senha, eu vou criar aqui para a text senha. Também é required. Não há problema nenhum de deixarem ficar ali a vírgula. Bom, o que é que vai acontecer quando eu tentar submeter o meu formulário? O sistema de validação vai ser executado. E este mecanismo que aqui está faz um conjunto de coisas bastante sofisticadas. Isto é, ele vai validar se de facto o texto do usuário vem preenchido ou não, vai validar se o texto de senha vem preenchido ou não, e no caso de existir erros, o que ele vai automaticamente fazer é não vai permitir que este código seja executado e vai voltar aqui ao meu formulário. Cumulativamente, ele vai trazer consigo um conjunto de erros, mas nós já iremos depois ver como é que nós temos acesso a essas mensagens de erro para as poder apresentar. Agora reparem então o seguinte, se eu voltar aqui atrás, vou aqui refrescar isto tudo, e se eu não preencher nada e clicar aqui em entrar, reparem como o sistema, aqui deu-me um erro, ele diz validade, ok, eu escrevi mal, peço desculpa, validate, isto é o que faz não termos aqui
um bom sistema de debug. Então vamos fazer aqui um refresh, ok, vamos aqui clicar em entrar e reparem, ele não conseguiu submeter o formulário. Ainda assim nós também não tivemos nenhuma informação do que é que se terá passado relativamente a esta submissão. Bom, vamos verificar como é que nós chegamos aqui aos erros. Bom, os erros serão passados aqui para o nosso formulário de login. E então nós podemos chegar aqui ao nosso formulário e criar aqui uma instrução do seguinte tipo. If errors any, isto é, se existirem alguns erros, o que nós vamos aqui fazer é fazer agora aqui um end if. E atenção, este é o exemplo que está na documentação, nós depois podemos tratar os erros da forma que nós entendermos, porque os erros vão estar disponíveis não só aqui, mas também dentro do controlador, e portanto nós vamos ter essa possibilidade de pegar nos erros, tratá-los, mudar-lhes o texto, etc. Mas tradicionalmente nós iremos fazer assim, nós vamos colocar aqui um for each, para apresentar a lista dos erros todos, ok? Vamos colocar aqui um for each, neste caso vamos ter errors all, isto é, todos os erros, ele vai percorrer todos os erros e por cada erro ele vai passar a mensagem para aqui, error. Ok? E o que nós vamos fazer agora aqui é simplesmente criar um parágrafo, por exemplo, e vamos apresentar aqui o erro. Então eu vou colocar aqui error, ok? Então o que é que nós vamos ter aqui? O nosso formulário vai ser inicialmente apresentado, reparem, eu vou aqui refrescá-lo, e obviamente que ele não está a apresentar aqui erro nenhum, porque não houve erros. Quando eu clicar aqui no entrar, reparem o que é que aconteceu. The text usuário field is required. Ora, este texto não fomos nós que o definimos, foi a própria framework do Laravel que já contém estas mensagens. Da mesma forma que o text senha field is required. Ora, nós podemos alterar estas informações. Por exemplo, imaginem que querem o vosso sistema com mensagens em português. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. E reparem que o que aconteceu aqui não foi nada mais, nada menos do que isto. Eu, quando faço a submissão do formulário, ele vem aqui para este método, executa a validação, verifica que há aqui erros e, rapidamente, o que ele faz é um redirecionamento interno para o meu formulário, acoplado com uma variável, que é um array, chamada errors. Ora, quando esses errors contêm aqui erros, isto é, se vier vazio, obviamente não apresenta nada, não apresenta este conteúdo que aqui está, mas se ele verifica que existem erros, então eu posso, por exemplo, fazer aqui uma iteração por todos os erros, são esta coleção toda que aqui está, cada uma das entradas passa a ser um erro e depois eu faço aqui a apresentação, por exemplo, num parágrafo, ou podia fazer, como tem o caso, no caso da documentação, uma unordered list. Vamos colocar aqui um /ul e aqui, em vez de termos parágrafos, termos listas, ok? Tudo tranquilo, tudo na mesma, portanto, se clicarmos aqui em entrar, o que vai acontecer é a apresentação dos erros desta forma. Até aqui tudo bem. Ora, o que acontece é o seguinte, como é que eu faço para alterar as mensagens que ali estão? Bom, muito simples. No sistema de validação, eu posso acrescentar um segundo array. E este segundo array vai me permitir definir cada mensagem para cada elemento de validação. E já vamos ver também como é que nós podemos agregar mais validações em cada um dos campos. Ora, neste caso eu tenho para o text usuário, e agora reparem, vou colocar .required, eu vou colocar aqui a mensagem. O campo tem que estar preenchido, ok? Qualquer coisa deste género. Reparem que não estou sequer a definir o texto para este problema que aqui está com a senha. Estou apenas a definir o que está para o text usuário.required. Então, se eu agora regressar aqui, novamente refrescar aqui o meu formulário e clicar em entrar, o que vai acontecer é o seguinte, esta mensagem continua a ser a mensagem nativa do próprio Laravel, esta, no entanto, já é a minha mensagem personalizada. Vocês poderão perguntar, bom, mas e se eu quiser que, por exemplo, basta aparecer o erro no usuário e só aparece o erro do preenchimento do campo do usuário, não quero o erro da senha. Bom, nós aqui podemos agregar ainda uma outra opção que se chama bail. Penso que é bail que ela se chama. Então o que vai acontecer? Nós vamos chegar aqui, vamos dizer assim, bail, e vamos colocar uma barra vertical. Bail e required. O que é que o bail faz?
faz uma paragem na primeira falha de validação. Okay? Assim que há uma primeira falha na validação, ele já nem sequer vai analisar as outras. Então vamos reparar aqui o que é que vai acontecer. Eu vou aqui refrescar. Vamos clicar em entrar e ele diz-me, ok, o campo tem que estar preenchido. Tudo bem. Porquê é que nós não vimos nenhuma informação diferente? Porque este bail diz respeito exclusivamente apenas aqui a estes elementos que aqui estão à frente. Se eu colocar aqui bail também, nós vamos continuar aqui também a ter o mesmo comportamento à partida. Neste caso eu vou aqui refrescar, vamos clicar aqui em entrar e aparecem os dois. O que vai acontecer, no entanto, é que se eu agora colocar aqui um max, e depois irei explicar isto em mais detalhe nos próximos vídeos, max 10, ok? Então vamos verificar aqui o seguinte. O max 10 seria a mensagem que iria aparecer, eu vou aqui retirar o bail. O max 10 era a mensagem que iria aparecer, ou vai aparecer uma mensagem de erro, se eu colocar, por exemplo, mais do que 10 caracteres. Então vamos aqui refrescar, vamos colocar aqui bastantes caracteres. Se eu agora clicar aqui em entrar, ele diz-me, ok, é um endereço de e-mail. Então vamos colocar aqui um endereço de e-mail muito extenso. @teste.pt. Entrar. E repare, o texto do usuário may be not greater than 10 characters. E o texto de senha é required. Então o que é que aconteceu aqui? Ele foi preenchido, mas acabou por bater ali naquele espaço. Se eu não o preencher, eu vou clicar aqui em entrar e ele diz-me só o erro do facto de ele não estar preenchido. Portanto, o facto de ele não estar preenchido é de imediato aqui quebrado. Portanto, o bail tem estas funcionalidades, se nós as quisermos implementar. Tradicionalmente, eu não tenho muito por hábito fazer esse tipo de implementação. Eu quero que o utilizador tenha logo um conjunto de informações generalizadas sobre o erro que está a cometer no preenchimento do formulário, mas durante os próximos vídeos nós vamos fazer aqui algumas experiências para vocês ficarem mais familiarizados com o conjunto muito vasto de validações que vocês podem utilizar e de que forma é que vocês as devem aplicar para que os vossos formulários sejam validados da forma correta.